Oi, gente, bom dia. Não sei como é que vocês estão. Espero que muito que bem nesse final de ano. Estou gravando agora no dia 28 de dezembro. Não sei exatamente quando vai ao ar esse vídeo, mas de qualquer forma, desejo um bom 2025 para todo mundo. Que seja repleto de plenitude, paz e tranquilidade pra gente, porque ninguém aqui tá deixando isso de lado, né? Por favor, acho que realmente paz para todo mundo é o que eu realmente desejo para todos nós. Amor a gente dá um jeito, mas paz a gente precisa. É, Vamos lá. Eu tô muito animada de gravar esse vídeo porque esses últimos 3 meses eu me aventurei com o meu próprio Clube do Livro. Para você que não sabe ainda do que eu estou falando, eu tenho o Clube do Livro para leitura de Helena Ferrante, que se chama Nápoles em 4 atos. Eu dividi em 4 atos justamente porque a gente vai ler a tetralogia, que é composta por 4 volumes. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou estar falando aqui do primeiro volume e, consequentemente, vou também dar mais ênfase justamente em quem é essa figura, Helena Ferrante, para a gente dar um pré-texto antes do texto. Bom, gente, eu não sei se vocês são mais do time fofoca ou do time blasé, mas o que a gente pode dizer de Helena Ferrante com toda certeza e afirmar categoricamente é que Helena Ferrante é um pseudônimo, né? Não sei se também é do conhecimento de todos, mas provavelmente a essa altura já é do conhecimento da maioria. Ela é um pseudônimo, a gente entende que é uma autora italiana e ela já fez alguns livrinhos aí desde 1992. O primeiro livro dela que ela publicou lá na Itália foi O Amor Incômodo. Depois, em 2002, ou seja, teve aí, né, 10 anos de diferença para o segundo livro, que eu acho sempre muito legal de pautar. Às vezes o primeiro você publica aquela emoção, mas aí precisa de um fôlego, né? Mesmo que faça sucesso ou não faça sucesso, o primeiro para o segundo às vezes é mais desafiador do que o primeiro em si. Porque você já deu o pontapé e aí já vem as esperanças, já vem as expectativas. Ela então escreve. Em 2002, ela publica justamente Dias de Abandono. Depois, ela vai publicar Filha Perdida, que é este aqui, em 2006. Em 2003, ela foge um pouquinho da ficção e ela também escreve Fantomáglia, em 2003. Não se esqueça, porque eu ainda não li esse. Eu sei que é super esgotado. Assim, estante virtual, tem gente vendendo por R$ 300. Então, assim, se algum leitor que gosta aqui dos meus conteúdos queira me presentear, eu vou agradecer muitíssimo. Mas o Fantomáglia ainda não temos condições de pagar. E também tá super esgotado todas as edições no Brasil, uma tristeza. Mas enfim. A gente vai ter A Filha Perdida, que pra mim foi assim uma das grandes leituras que eu tive esse ano. Eu já tinha visto o filme com Olivia Colman, mas de fato esse aqui, gente, me tirou muito para pensar. Eu cheguei até a fazer um clube do livro com a Juliana Bergamo e com a Aline Bay, pela Casa Escrevedeira, que eu tenho 10% inclusive em todos os conteúdos lá. E assim, eu saí de lá assim levitando e eu posso te dizer que mudou o meu ano, porque as coisas que eu desenvolvi a partir desse encontro foram tão grandiosas e, enfim, esse é sendo os próximos capítulos, mas temos então A Filha Perdida, e depois ela resolve fazer, inclusive, baseado muito aqui nesse livro, um livro infantil que se chama Uma Noite na Praia em 2007. Então, é muito gostoso você começar pelo livro infantil, assim, caso você não conheça a Ferrante, porque você vai ficar um pouco perdido, não vai entender muito bem essa escritora. Mas nesse livro, principalmente nesse aqui, que muitas pessoas vão dizer, inclusive, que isso aqui é como se fosse a síntese de toda a Amiga Genial, de toda a trilogia em 170 páginas, porque vai justamente trazer muitas obsessões da Ferrante aqui, né? Que seria esse duo entre duas mulheres, essas amizades, ao mesmo tempo essa questão das bonecas russas, né? Que a avó tá dentro da mãe, tá dentro da filha, que tá dentro da mãe, tá dentro da filha. A questão das bonecas também é uma obsessão fortíssima de Ferrante. A questão da praia, que é sempre um palco, né, para a maioria dos romances dela, principalmente quando a gente trata de tetralogia, a praia tá sempre por lá, e como que na praia acontecem coisas que não aconteceriam às vezes no asfalto, no sentido de que as pessoas estão seminuas e você diz coisas nas praias que você não diria às vezes nos asfaltos, e vice-versa. Então é sempre importante a gente pontuar o que é feito em Nápoles, o que é feito em Ischia, e agora eu já estou entrando um pouquinho mais na tetralogia. Mas eu tenho certeza que a autora gostaria de ser reconhecida muito mais pelas suas obras do que por as suas fofocas e fiques. Então por isso que eu quis começar com esses livros. Posteriormente, a tetralogia, que ela escreve e publica em 2011,
Ela termina de escrever tudo em 2016, depois ela escreve As Margens e o Ditado e também A Vida Mentirosa dos Adultos, que é esses aqui. Gostei muito de ambos. Esse aqui, então, é uma loucura. Vou começar a falar muito desse aqui nesse livro. Justo nesse filme, nesse vídeo, meu Deus! Nesse vídeo, justamente porque aqui, gente, é impressionante como que ela se abre e como que ela escancara tantas coisas dela mesma, que é uma figura super misteriosa, né? Inclusive de nome. A gente não sabe muito bem quem ela é, só que aqui ela expõe muitas coisas de quem ela é e das suas principais inspirações e tá disponível na Amazon, entendeu? Então, assim, eu acho muito incrível como que ela cedeu, ela concedeu, lógico, que ela pautando esse espaço, né, até onde ela quer ir, mas ela, enfim, deu isso aqui de bandeja pra gente, pra galera que gosta de Ferrante. Essa aqui é uma leitura indispensável, As Margens e o Ditado. Seja você do time mais fofoqueiro ou do time blasezudo, que acha que esse debate nem é importante assim, todo mundo já com certeza escutou essa história da FIC, da Helena Ferrante, de quem seria Helena Ferrante, pois nós temos um jornalista investigativo, mais conhecido como fofoqueiro profissional, que se chama, inclusive, ele está muito que vivo, Claudio Gatti. É um jornalista investigativo italiano que hoje em dia mora em Nova York, se eu não me engano. Ele é correspondente às vezes do New York Times também. Quando aconteceu todo esse boom da Helena Ferrante, e ela ainda é, no caso, um pseudônimo, em 2016, ele foi atrás de saber e entender quem era essa mulher. E assim, gente, eu tenho certeza que esse cara, assim, ele foi para a editora. Ele deve ter mexido assim até em lixo. Tem gente que diz que ele mexeu até em lixo, e com certeza mexeu, porque por muito menos as pessoas fazem isso. E ele foi atrás justamente dessas planilhas, dessa parte mais financeira da Edizione Ello, que é justamente a editora da Helena Ferrante, a casa dela lá na Itália. E aí descobriu que justamente uma tradutora chamada Anita Raja, ou Anita Raja, não sei como é que fala, mas creio eu que seja Anita Raja, ganhou uma bolada de dinheiro, assim, um papo de milhões e milhões e milhões e milhões de euros, e pagou ali várias casas pelo litoral da Itália, aquela coisa belíssima. E assim, é um pouco incoerente no sentido, né, do salário que seria o salário de uma tradutora. Então, essa história ficou muito pontuada no sentido de que, com certeza, Helena Ferrante seria Anita Raja por conta dessa bolada de dinheiro e também porque faz sentido, assim, né? Ela é tradutora do alemão pro italiano, creio eu. Em todas as histórias da Helena Ferrante, a gente entende que ela é uma pessoa muito clássica, muito versada em clássicos, muito acadêmica. Aqui na Filha Perdida, por exemplo, a gente tem a Leda, que para mim é Helena Ferrante, assim, seu extrato. Para mim, Helena Ferrante é um pouco assim, é essa mulher que é tradutora, que é acadêmica, que tem filhas ou não, mas enfim, que vez ou outra até foge das filhas porque prefere essa coisa mais interiorizada, né, mais muito melancólica, academizada. Eu imagino Helena Ferrante exatamente enquanto Leda, enquanto Olivia Colman na adaptação para Netflix. Então, assim, eu imagino que seja Anita Raja mesmo. E aí, esse segredo todo foi desvendado. Uma outra possibilidade de quem seria Helena Ferrante é que a Anita Raj é casada com o Domenico Starnone. Sempre confundo com Donato Saratori. Eu vou falar que, enfim, é o personagem aqui do livro. Mas o Domenico Starnone, ele é um grande, grande, grande escritor na Itália também, e tem muitas pessoas que acham que Helena Ferrante seria um pseudônimo do próprio Domenico Starnone, enquanto um eu assim mais feminilizado, vamos dizer assim, para também escrever coisas que ele sempre quis escrever, mas não conseguia porque estava sempre preso nesse corpo masculino e nessa primeira pessoa masculinizada. E assim, para mim, gente, isso é um completo delírio. Isso não pode ser verdade em nenhum momento, porque com certeza a Helena Ferrante há de ser uma mulher, entendeu? Tem muito isso também, né? A Clarice Lispector sofreu a mesma coisa. Muito genial, muito boa, muito inteligente. Não, deve ser um homem, com certeza. Deve ser um homem, sim. Até parece que um homem pegaria um pseudônimo feminino. Eu nunca vi isso acontecer. Eu posso estar redondamente enganada, mas é muito raro. O que realmente acontece são mulheres que, né, adaptam seus nomes para os pseudônimos masculinos justamente para vender, principalmente em casos de ficção. A gente conhece muito bem isso. Então, enfim. Mas algo que é muito, muito, muito importante mencionar, né, é a escolha do nome Helena Ferrante. Até porque, numa Amiga Genial, ela vai adotar a protagonista também. Gente, olha como é que tá
acabado o meu exemplar, mas é que eu emprestei pra minha vovó. E aí, vovó está lendo assim copiosamente. E aí, eu nem. Gente, honestamente, eu tô um pouco me lixando. Porque pra mim isso aqui indica que muitas pessoas leram e é belíssimo. Mas enfim, Helena Ferrante então propõe uma protagonista aqui com esse nome Helena, né? Helena Greco. E não é a primeira vez que aparece aqui no. Aqui no A Filha Perdida também já começa a ter muitas Helenas também. Lenu, Leda, Helena, 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 Helena. Ela tem muito essa fixação por esse nome e a gente sabe que não é uma coisa trivial, né? Justamente porque ela é muito versada em clássicos e quando a gente pensa Helena nesse contexto greco-romano, a gente automaticamente pensa em quem? Helena de Troia, que é justamente essa grande heroína, quase sem defeitos, o que aqui vai ser bem diferente, mas não deixa de ser genial, então tem essa potência, né, do grande, do mítico. Então, Helena é um nome muito pensado, muito escolhido e zero banal aqui quando a gente vai pensar nessa história. Mas, para além de Helena de Troia, ela também teve muitas e muitas inspirações para compor Amiga Genial, que ela relata aqui nesse livro aqui, As Margens e o Estado. E é muito legal quando ela fala isso, porque basicamente são três grandes inspirações. Ela tem um livro que em italiano, não achei aqui a versão em português, mas em italiano se chama Tu que me guardi e tu que me racconti, que é uma história das narrativas, é uma história da narração. E justamente nesse livro aqui, nesse Tu que me guardi e tu que me racconti, vão ter duas protagonistas, que aí eu quero ler muito com vocês, que se chamam Amália e Emília. E aí vocês pensam que tem muitas coisas em comum com esse aqui. Porque olha que interessante. Tratava-se do encontro entre Amália e Emília, com um pano de fundo dos anos 70 e das escolas de 150 horas, que era uma conquista sindical que deu origem a cursos trienais, né? Amália era uma talentosa narradora natural. E no início, porque Emília contava sempre as mesmas histórias, ela considerava chata. Depois, porém, liam uma para outra os exercícios feitos para o curso. A atenção de Amália foi despertada e ela se interessou pelos fragmentos de escrita de Emília. E como Emília apreciava o talento de Amália a ponto de chorar, Amália se sentiu impelida a escrever os fatos da vida da amiga e presenteá-la com um texto. Um presente que Emília, muito comovida, sempre levaria na bolsa. Então a gente tem Amália e Emília muito aí surgindo enquanto uma inspiração, enquanto um protótipo, né? Enquanto um mock-up, enquanto um esboço para Lila e Lenu, né? Porque tem justamente essa questão da escrita, de uma ler a outra e de uma se ver lida pela outra na vida e no texto. Então isso é muito, muito presente. A segunda inspiração dela foi a autobiografia da Alice B. Toklas, que foi escrito pela Gertrude Stein, e é muito interessante quando a gente pensa que uma autobiografia da Alice foi escrita pela Gertrude, justamente porque é isso, é uma melhor amiga, é uma companheira que está sempre lá, e ela vai escrever como se fosse ela a história da amiga, entendeu? Então é uma coisa muito Lili Lenu também, que é uma coisa meio machadiana, que a gente não sabe se a gente pode confiar nessa protagonista, nessa narradora, se de fato ela é apaixonada por essa amiga ou se ela em momentos tem muita repulsa por ela e aí isso vai se chocar completamente na narrativa e a gente não sabe se Lila é tudo isso ou nada disso e Lenu também, porque, né, então tem uma pessoa contando essa história na maioria das vezes. E a terceira inspiração, que é muito importante, é Fausto, né? No caso do Goethe. E aí eu queria muito falar sobre isso, porque o Amiga Genial vai começar, para você que ainda não reparou isso, começa, gente, com esse epílogo maravilhoso do Goethe, tá? Do Fausto, que no caso é justamente esse clássico alemão, né? Que vai dizer o seguinte: isso aqui é uma conversa do diabo com Deus, uma coisa meio na minha cabeça alto da comparecida, assim. Ó Senhor, mas claro, apareça quando quiser. Nunca odiei seus semelhantes. De todos os espíritos que dizem não, o zombeteiro é o que menos me incomoda. O agir humano esmorece muito facilmente. Em pouco tempo, aspira ao repouso absoluto. Por isso lhe dou de boa vontade um colega, que sempre o espicasse e desempenhe o papel do diabo. Então, um colega que sempre o espicasse e desempenhe o papel de diabo, que é o que a Lila vai ser para Lenu, essa pessoa que realmente vai espicaçar. E aí eu fiquei tão imersa, né, nesse prefácio, não sei se é prefácio ou epílogo, agora me perdi,
mas eu fiquei tão imersa no espicaçar que eu consegui perceber claramente como ao longo de toda, no caso, a tetralogia, esse verbo vai aparecer de novo, esse espicaçar, como se Lila precisasse espicaçar ali o tempo inteiro para que Lenu justamente saia dessa zona de conforto o tempo inteiro, inclusive, e vai atrás de seus sonhos, de outra cidade, de outros amores, de uma transa, o que seja, porque é isso, é aquela colega assim. Em outros momentos ela vai falar também que é um fantasma que está sempre ali, muito exigente, um fantasma muito exigente. Ela sempre pensa na amiga enquanto ela faz muitas coisas, então doideira. Mas vamos de livro, né? Porque provavelmente vocês estão aqui por conta disso, por mais que eu sempre ache que esse pré-texto é muito importante para o texto. Às vezes tem pessoas que gostam de ler o texto primeiro e depois entrar nas minúcias, e tem gente que já gosta de vir munido e preparado justamente para pegar ali de primeira alguns detalhes importantes. Mas a tetralogia é um romance que a gente chama de formação. É aquele grande privilégio que às vezes a gente vai ter de acompanhar uma história de duas protagonistas ou de uma protagonista. Creio eu que sejam duas protagonistas aqui. É um grande duo, um grande espelho por 50 anos ou mais. Então a gente vai ter meninas de 5, 6 anos até elas serem super idosinhas não, mas enfim, senhoras de 60 anos. E justamente o livro começa com essa grande, grande cena, né? Que é o filho de Lila, já mais velho, já deve ter ali uns 40 anos, com certeza, se a mãe tem 60, deve ele com 20, liga para Lenu falando: Lenu, tia Lenu, enfim, minha mãe sumiu, minha mãe desapareceu. E aí ela fica: calma, não, peraí. Você já abriu o armário dela para ver se de fato as coisas sumiram? E aí ele abre, e aí ele vê que não tem mais nada lá de fato, né? Tudo foi embora. As roupas, os sapatos e as fotos estão com as caras todas recortadas, assim, né? De quem quer realmente se dissipar no mundo. E aí ela olha para aquilo, ela fica horrorizada, logicamente, mas ela automaticamente pensa: ai dela, se acha que ela vai sumir assim. Ah, ela quer sumir assim? Aí ela, ela vai chegar lá? Ela não vai chegar lá, não. Ela vai voltar e eu vou escrever tudo de volta. Num momento de raiva, inclusive, que eu acho muito interessante. Não é pelo amor, mas é muito mais pela raiva. E eu acho isso super interessante. Como sempre, Lila exagerou, pensei. Estava extrapolando o conceito de vestígio. Queria não só desaparecer, mas também apagar toda a vida que deixara para trás. Fiquei muito irritada. Vamos ver quem ganha dessa vez, disse a mim mesma. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe da nossa história, tudo que me ficou na memória. Então é uma escrita pela vingança, né, dessa colega justamente que vai espicaçar ela até acabar. E aí a trilogia ela nasce disso, ela nasce de um desejo de fazer aquela amiga, né, voltar à vida, nem que seja voltar à memória e recuperar justamente todos os vestígios que ela deixou desde a infância até a adulteza e até mesmo a senioridade. É... Enfim, gente, eu tenho para mim, inclusive no meu clube, a gente chegou a essa conclusão juntas também, que esses primeiros momentos são os mais importantes, que é essa história do Dom Aquile, da infância, né? Quando ela justamente começa a retomar do ponto onde elas se conheceram, que foi na escola, com toda essa questão de serem muito inteligentes, ambas, né? Uma mais esforçada, a outra menos esforçada, mas tão inteligente quanto. É a mais importante, porque é onde tem o brincar, é onde tem as bonecas, a gente consegue perceber ali muitas das vivências dessas meninas que, assim, descobrem na fantasia justamente uma fuga daquela grande realidade que as absorve completamente e as encaixapa, assim, no sentido de que elas estão numa Nápoles em 40 e poucos, assim, 49, 45, enfim, bem depois da Segunda Guerra Mundial. Então é uma Nápoles devastada, né? Uma Itália devastada, mas uma Nápoles principalmente, assim, completamente devastada. Se já era pobre, ficou ainda mais pobre. Então são as pessoas muito miseráveis, muitas das vezes, muito pobres, precisando muito de dinheiro e muito violentas por conta desse meio também que é muito violento. Então, uma das meninas lá do clube falou exatamente isso, eu nunca esqueci, que é como que esse livro é triste, como que é uma infância miserável e triste. E engraçado porque eu não tinha tido essa leitura, eu sempre achei que era um livro de muitas fantasias, porque ao mesmo tempo que é muito triste, também tem muitas aventuras dessa fantasia. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça são duas palavras em italiano
Helena Ferrante vai falar bastante, tanto na série que tem disponível na Max, tanto também nesse livro, é bruta e brava. Então, assim, bruta é justamente aquilo que é feio, mas também aquilo que é desconfortável, aquilo que é danoso, que não faz bem. E o brava é tudo que é bonito, tudo que inspira, tudo que é belo. Então, no conceito de bruta para Helena, seria tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que, por exemplo, é a mãe dela que ela acha feia, que ela tem uma perna que manque, que ela quer fugir daquilo o máximo possível e encontrar outros paralelos femininos para se espelhar, que não seja aquela mãe horrorosa. Depois a acne e Nápoles também irrita muito ela. Todos os trabalhadores informais irritam muito ela, seja o verdureiro, seja o sapateiro, ela acha tudo aquilo ali uma pobreza infinita. E na parte do brava, ela tem uma coisa muito da esperteza dos livros, de onde que esses livros podem levar ela, daquele mar depois de Nápoles, né? O que que vem depois de Nápoles, depois daquela ponte, das mulherzinhas, que é esse primeiro livro que ambas conseguem comprar também, e elas querem ser justamente escritoras para conseguir dinheiro e ser milionárias. Então, essa fuga vem a felicidade, mas só com a fuga. E aí ambas vão conseguir fugir de maneiras muito diferentes. Então, a gente acompanha elas com 6 anos, depois vem a adulteza. Infelizmente, a Lila vai ter que desistir, entre aspas, né, abrir mão dessa educação formal, justamente porque o pai não consegue dar condição, né, aos estudos dela, não consegue suprir com esse sustento para a família, ao ponto de ela conseguir estudar e não trabalhar e ajudar na família. E a Lenu não. A Lenu vai ter essa mais uma chance, mas também super delicada, no sentido de que se ela não for a melhor, tchau, tchau. Benza a Deus, vai ter que ir lá trabalhar com a sua mãe. E ela morre de medo disso. Então ela dá tudo de si, dá o seu couro realmente para conseguir, né, atingir esse padrão ali que os pais a impuseram, mesmo sem ela ter tido escolha. Então, uma vai crescer justamente nessa questão das escolas e vai conseguir se formar, graças a Deus, nessa escola, e a outra precisar de outros meios para fugir dessa casa também, que no caso vai ser se casando. E é muito interessante porque a Lila vem nesse contexto de sapatos, né? Do pai ser sapateiro, do irmão ser sapateiro. E ela descobre que ela também quer trazer aquela imaginação toda que ela tinha justamente para os sapatos. E aí tem uma frase para mim no final que eu acho muito interessante do livro, que é como que os sonhos dela tinham ido para o pé, né? Tinham ido para os sapatos, literalmente, porque ela entende que para sair ela vai precisar se casar. E aí, o final do livro também tem a ver com sapatos. Então, assim, é um livro muito redondinho e muito perfeito. E que diz muito, assim. Eu acho que é por isso que muita gente se vê nesse livro e nunca mais enxerga o mundo com outros olhos que não seja de Ferrante. Porque é uma coisa muito feminina mesmo, né? Dessa questão da independência, de como conquistar essa independência. Seja ali pela autonomia de um trabalho estável, ou seja por um marido com um trabalho estável. E muitas de nós não vão ter as mesmas oportunidades que as outras. É muito fácil julgar, mas é muito difícil viver em cada sapato. E eu acho que muitas de nós têm esse duo dentro, né? A gente é Lenu, mas a gente também é Lila. Às vezes mais Lenu, às vezes mais Lila, mas ambas estão entre a gente porque elas são dicotômicas, né? Elas funcionam enquanto espelho, enquanto duo mesmo. É lindo, gente, é muito bem feito, é genial, fico até em suspiros, assim, que é muito bom mesmo. Por hoje é isso. Eu acho que teria muito mais coisas aqui para dizer, mas o livro provavelmente já está gigantesco. Mas eu achei muito legal, porque assim, eu percebi que eu falei muitas coisas diferentes do primeiro livro. Já tem um livro aqui no canal falando sobre a Amiga Genial, que eu confesso que eu dei uma lida quando eu estava na pandemia, inclusive, com outras amigas minhas. Eu li muito por conta delas e elas se apaixonaram, e de fato, aquela coisa toda, né? De Ferrante Fever, de ler os 4 volumes em um mês. E eu confesso que eu não fui cooptada naquela época. Eu fui muito mais todo mundo gosta, eu também acho legal. Mas eu não gostei de fato. Eu só fui gostar agora. E acompanhando com a série, aquela coisa do burburinho. Eu acho que o que me fez fazer o grupo foi justamente porque lançou a última temporada da série. E eu vi que muita gente tinha dado essa chance a Ferrante em 2024. Em 2025 também vai dar mais. E eu tô muito feliz, porque isso aqui vai ser uma série também. Eu sempre gosto de documentar, quando eu tô fazendo um clube, justamente todos os livros que a gente lê no clube, porque é quando eu tô com mais informação nessa cachola. E depois a gente sabe, gente, que histórias vão e vão. E a gente
troca. Então eu queria, às vezes, eu me observar depois e me pegar como referência com as coisas que eu tô sabendo no hoje e que eu consegui aprender também de toda essa trajetória do clube, das que as meninas me trouxeram também, que foi muito, muito útil. Então, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, me siga nas redes sociais, vou deixar todas aqui. Eu falo muito pouco disso no final, mas eu acho importante. Curta também esse vídeo, caso você não tenha curtido ainda. Compartilhe com alguém que possa gostar, me sigam e comentem, porque para mim a melhor parte é justamente ler a escrita de vocês aqui embaixo. Um beijo e é isso.